Eu venho à tribuna, mais uma vez, para tratar de um tema importante, um tema que vem sendo debatido no país há algum tempo e que esta semana a Câmara dos Deputados elegeu como não só a principal, mas a única matéria a ser deliberada no plenário. Eu aqui me refiro à reforma política, senhor presidente, mas quero, em primeiro lugar, abordar a reforma política no que diz respeito à mobilização das mulheres brasileiras em prol de uma reforma política democrática e de uma reforma política principalmente inclusiva, senhor presidente. Nós, parlamentares brasileiras, senadoras, deputadas federais, mas também deputadas estaduais e vereadoras, decidimos que a nossa prioridade no debate de gênero, pelo menos nesse primeiro semestre desse ano, é exatamente discussões relativas à reforma política, relativas ao empoderamento das mulheres. Porque chegamos à conclusão, depois de levantamentos e estudos realizados não só no Brasil, mas no mundo inteiro, primeiro, de que a mulher, infelizmente, ainda sofre uma discriminação séria em todas as partes do mundo. Em alguns países mais, em outros países menos, ou seja, uma discriminação em maior ou em menor grau, dependendo do país. E que essa discriminação, sem dúvida nenhuma, reflete negativamente quanto ao engajamento da mulher nos espaços de poder e nos cargos de direção, sejam das empresas públicas ou das empresas privadas, sejam de órgãos públicos ou de entidades privadas, senhor presidente. E dentre esses espaços de poder, eu aqui quero me referir especialmente ao parlamento, porque analisando a situação da mulher no parlamento do mundo inteiro, nós percebemos o quanto foi acertado há 20 anos as Nações Unidas, a ONU, ter indicado para todos os países do mundo a necessidade de se aprovar uma lei de discriminação positiva no sentido de garantir um espaço maior às mulheres no parlamento do mundo inteiro. E isso foi feito. E no ano de 1995 foi aprovada a lei de cotas no Brasil, que inicialmente foi de 20%, passando por 25% e 30%, que é onde nós chegamos, onde nós estamos hoje. E quando aprovada foi aprovada de que a cota seria uma reserva, vejam, apenas uma reserva de 30% nas vagas das chapas de candidaturas dos partidos ou das coligações. E isso perdurou até o ano de 2009, quando promovemos uma mini-reforma eleitoral e conseguimos mudar a redação, o texto da lei, depois de muita luta, muita mobilização e muita organização da bancada feminina no Congresso Nacional, conseguimos introduzir a mudança de reserva de vagas para preenchimento das vagas, o que significa dizer que todos os partidos são obrigados a preencher 30% de suas vagas de candidaturas com candidaturas de gênero diferente daqueles 70%. E só conseguimos o preenchimento efetivo desses 30% nas últimas eleições de 2014. Não conseguimos, em 2010, logo após a mudança, assim como 2012, no geral, a média das candidaturas femininas nas chapas de candidatos era de 19,5% a 20%. Alcançamos 29,5% somente, repito, nas últimas eleições em 2014. E, senhor presidente, o que nós conquistamos nesses últimos 20 anos foi muito pouco perto daquilo que nós esperávamos. A evolução da presença das mulheres no parlamento foi muito pequena e, principalmente, muito aquém da evolução da presença das mulheres no parlamento de outros países. Senador Cristóvão Buarque, Vossa Excelência que presta muito atenção nesses dados e que conhece tanto quanto nós as mulheres brasileiras. Na América do Sul, o Brasil é o último país no quesito participação de mulheres no parlamento, na América Latina. Eu aqui me refiro a Brasil, ao lado de Paraguai, de Uruguai, de Argentina, de Bolívia, de Equador, Venezuela, as Guianas, nós somos o último. Nas Américas todas, nós só temos uma presença maior de mulheres do que 3 ilhas.
St. Kitts, Belize e Haiti. Somente. Até o ano passado, as estatísticas nos colocavam à frente do Panamá. Hoje, o Panamá já supera o Brasil em termos de presença feminina no parlamento. Então, em decorrência dessa realidade, em decorrência da subrepresentação feminina, em decorrência disso que consideramos extremamente grave, porque não temos o protagonismo no parlamento igual ao protagonismo que hoje já temos na sociedade, que, afinal de contas, nós estamos aqui falando de uma maioria da população, que são as mulheres, que, apesar de manter quase que exclusivamente os afazeres domésticos, são responsáveis pela produção de mais de 40% da riqueza nacional. Mas estamos alijadas e excluídas, e não adianta virem uns homens, e aí parece que houve uma combinação. A resposta para isso, eles falam de uma forma muito simplista, dizendo que as mulheres não têm interesse em participar da política, porque os dirigentes partidários procuram as mulheres em véspera de eleição e elas não querem se inscrever como candidatas. Óbvio que não. Se não tem nenhuma história de participação, de militância no partido político, por que se inscreveriam como candidatas? E eu costumo dizer que o exemplo mais vivo talvez seja o meu partido, PCdoB, porque é o partido que já há muito tempo mantém uma média de 40%, senador Cássio, 40% da sua bancada parlamentar de mulheres. E isso não é em decorrência de uma cota, não, é em decorrência de uma política de inserção das mulheres, que se houvesse permanentemente em todos os partidos, essa dificuldade não haveria. Mas enquanto ela há, nós temos que reconhecer e enfrentá-la. E por isso decidimos, temos propostas em comum, consensuada entre todas as mulheres brasileiras, uma cota de cadeiras de 30%, de cadeiras, e não é de mulheres, não é uma cota de cadeira para as mulheres, não, é uma reserva de vagas de gênero. Olha como a lei ficaria mais bonita e mais democrática. Nenhuma casa legislativa no Brasil pode ter mais do que 70% de suas cadeiras ocupadas por parlamentares do mesmo gênero, do mesmo sexo, o que garantiria no mínimo 30%, ou para mulher ou para homem, dependendo da situação. Creio que se um dia chegarmos a ter que utilizar essa cota para os homens, é que não faz mais sentido a cota, porque já alcançamos a igualdade que precisamos e pela qual tanto lutamos. E, dando sequência a essa nossa luta, senhor presidente, no dia 18 passado, dia 18, segunda-feira, sem ser a de ontem, nós estivemos lançando a campanha Mais Mulheres na Política, a reforma que o Brasil precisa na região norte. No mesmo dia, graças ao apoio dessa casa, do presidente Renan Calheiros, de Vossa Excelência, senador Jorge Viana, que contribuiu muito, e o apoio principalmente da Força Aérea Brasileira, nós conseguimos lançar a campanha em 2 estados no mesmo dia. Pela manhã, na cidade de Manaus, e à tarde, no estado do Amazonas, e à tarde, no estado de Roraima, na capital, Boa Vista. Pela manhã, lançamos a campanha no auditório da Assembleia Legislativa e fomos recebidos por mais de 1.000 mulheres que lá estavam, mulheres e homens também. A representação de mais de 30 vereadoras representando municípios de todo o interior do estado do Amazonas. Isso é muito importante. É muito importante porque essa luta não é só de senadora ou de deputada federal, é também das parlamentares municipais e federais. Estivemos senadora Regina, senadora Marta, eu, senadora Ângela, senador José Medeiros, participando dessa caravana, dessa comitiva, além das deputadas Jéssica Salles, Conceição Sampaio e Júlia Marinho, debatendo com vereadoras, com deputadas estaduais. Contamos com a presença da ONU Mulheres na delegação, da Secretaria de Política para as Mulheres, da representante do Fórum de Instâncias Partidárias, Liege Rocha, assim como da presidente da União Brasileira de Mulheres, Lúcia Rincon. Foram atividades muito boas, aliás, diria até excepcionais. No Amazonas, fomos recepcionadas pelo presidente da Assembleia Legislativa e vários deputados estaduais. Lá, naquela Assembleia de 24 parlamentares, apenas uma mulher, deputada Alessandra Campelo, do meu partido, senador Cristóvão. 24 deputados, uma única mulher. Mas lá estavam vários deputados estaduais apoiando a nossa luta. Em
Boa Vista, fomos recebidos no Palácio Hélio Campos pela única governadora do Brasil, governadora Sueli Campos. E lá mesmo, com mais de 300 pessoas, realizamos o nosso ato com parlamentares, mulheres e homens locais também. Ou seja, nós estamos andando o Brasil. Segunda-feira, ontem, estava eu acompanhando deputada Rosário, não a senadora Ângela, não a senadora Ana Amélia, porque essa se encontra numa importante atividade fora do país, mas gravou um vídeo. Então, lá estava a deputada Maria do Rosário numa atividade que foi organizada pelas deputadas estaduais e vereadoras, por iniciativa da deputada Estela, deputada estadual, e da deputada Manuela Dávila, do PCdoB do Rio Grande do Sul. Duas atividades no dia de ontem: a instalação, senador Paim, da Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa e a realização do apto Mais Mulheres na Políticas, um evento também representativo, vice-prefeita de Canoas, presidente do PTB Mulher, do PP, do PDT, que, aliás, é a vice-presidenta nacional, enfim, extremamente representativo, todos os partidos representados. E eu quero aqui dizer que essa semana, depois de muita luta, quando a Câmara inicia, e eu já caminho para a conclusão, a Câmara inicia o diálogo e o debate para a votação da reforma política, nós conseguimos incluir como 6º item da pauta a cota de mulheres. E aí é importante que os homens não só façam discursos, mas que garantam um espaço a uma parcela, que é a maioria, mas infelizmente alijada da vida política desse país. Senador Ciro Nogueira, senador, dizer quando a gente fala que a mulher está ausente na política, isso é um fato. Nós estamos aqui no Senado, 81 senadores, dos quais 13 mulheres. Mas até o ano de 1979, e olha que eu não falo da geração da minha mãe ou da minha avó, eu falo da minha própria, porque em 1979, senador Ciro, eu ingressava como caloura da Universidade Federal do Amazonas. Mas foi só nesse ano, 1979, que aqui chegou a primeira senadora da República. Somente. Hoje somos 13. Mas em 1979, 45 anos depois da primeira deputada, foi que chegou nesse Senado Federal a primeira mulher. Então, é óbvio que a lei de cotas é necessária, é mais do que necessária, porque o senador Cristóvão, como um grande mestre que é, um grande sociólogo, um doutor em assuntos sociais, sabe que a igualdade se encontra quando os desiguais são tratados de forma desigual. E é só isso que a gente quer, mudar o tipo de cota para que as mulheres avancem no parlamento. Senador Jorge, se Vossa Excelência me permite, para concluir, uma parte ao senador Cristóvão Buarque. Sem dúvida. Senadora, eu desses dias estava aqui e vi nas suas mãos um mapa que me assustou. É o mapa que eu acho que a gente devia distribuir pelo Brasil, em que mostra os países com cores conforme o número de mulheres com participação política. E é assustadora a posição do Brasil. Não é no número, é na proporção. É assustadora aquele mapa. Aquele mapa devia ser divulgado. Nós estamos atrás de muitos dos países que são criticados por serem do Islã e dizem que tem preconceito contra as mulheres. E lá tem mais mulheres do que aqui no parlamento. Mas, mais grave, em muitos desses países, as mulheres, as meninas, são excluídas da educação. Então, tem uma explicação perversa, ruim, mas diz, ela não estuda. No Brasil, a maior parte dos que terminam o ensino médio hoje são meninas. E a universidade, provavelmente, mais de metade já é de jovens mulheres. Não há desculpa. Não há desculpa. A explicação aqui é falta de vontade. E eu creio que as cotas ajudariam a dar essa vontade. E, finalmente, a única discordância é que eu acho que isso não seria em benefício das mulheres, seria em benefício do país. Seria em benefício do país pela imagem que, quando fizerem um mapa desse, a gente vai estar com a cor mais bonita. Mesma coisa com os negros. Quando eu defendo cota para negros na universidade, não é para beneficiar o jovem negro que entra, é para beneficiar o Brasil. Porque nós precisamos fazer com que a cor da cara da elite seja a mesma cor da cara do Brasil.
E o Brasil não é branco. O Brasil é misturado. Então, a universidade tem que ser misturada. Agora, no caso das mulheres, tem mais de que negros, porque um médico negro vai ser tão bom quanto um médico branco. Agora, a política feita por homens e mulheres é melhor do que a política feita só por homens, ou só por mulheres também. Mas como tem um excesso de homens, eu sou favorável, sim, a que criemos as cotas para melhorar a política. E aí, pode ser proporcionalmente, que eu vou dizer, não vale. Mas em todo esse escândalo do Lava Jato, você vê que os políticos são homens. As mulheres entram porque são esposas, porque são irmãs, porque são não sei o quê. Eu creio que as cotas melhorariam a política brasileira. Nesse sentido, a gente não está fazendo nenhum favor às mulheres. Está fazendo uma obrigação para com o Brasil. Eu agradeço, senador Cristóvão, e concluo a minha participação aqui, primeiro registrando a sensibilidade de Vossa Excelência, que eu tenho certeza que é de uma boa parcela também dos colegas e companheiros senadores da República e deputados federais. Gostaria que fosse da maioria, porque assim seria mais tranquilo a possibilidade de mudarmos a cota que já existe. Nós queremos mudar o tipo de cota. E Vossa Excelência tem razão quando diz não é a favor das mulheres, é a favor de um parlamento mais plural e, portanto, mais justo e correto, que melhor represente a sociedade brasileira. Eu repito, a cota não é de mulher, a cota é de gênero. Nenhuma casa legislativa poderá ter mais do que 70% de suas cadeiras ocupada por parlamentares de um mesmo sexo, de um mesmo gênero. E, segundo, senador, por que nos países que seguem a religião islâmica, onde as mulheres são mais discriminadas e são, inclusive, na lei, do que as mulheres no Brasil, que hoje têm um nível de escolaridade superior ao dos homens, por que lá elas estão mais presentes no parlamento? Por uma única razão. A maioria dos países do mundo adota política de cota para a inclusão de mulheres. E a presença maior ou menor das mulheres no parlamento dialoga diretamente com a política eleitoral de cada país. E a nossa política eleitoral é o que barra a mulher da política. Não basta falar cota de candidaturas. E aí? Que tempo de TV a mulher terá? Qual o acesso aos recursos do fundo partidário a mulher terá? Qual a história da mulher na direção do partido? Então, são esses questionamentos que nós temos que fazer e responder. Porque a partir do momento em que nós respondemos um a um, a gente vai ver o quão justo é a mudança da cota no Brasil. Então, eu concluo agradecendo ao senador Jorge Viana, que sei também do posicionamento do senador Jorge Viana, da sensibilidade a Vossa Excelência. Com a tolerância senador Garibaldi. Com a tolerância do presidente Jorge Viana, é uma parte muito rápida. É só para que a senadora não esqueça o meu estado, o Rio Grande do Norte, que tem uma história voltada, assim, para a mulher. A primeira eleitora, a mulher na política, a primeira eleitora, a primeira prefeita, a primeira deputada. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Não é que nós queiramos viver do passado, mas até mesmo no presente, nós temos uma atuação de muitas mulheres na política, como prefeitas, governadoras, senadoras. Então, eu gostaria de lembrar esse protagonismo do meu estado. E eu incorporo plenamente em minha parte, senador. Várias sessões fizemos aqui, homenageando, aliás, foi, não sei se é a cidade de Lages, uma cidade do Rio Grande do Norte, onde tivemos... Aliás, a primeira eleitora também veio do Rio Grande do Norte. O primeiro direito a voto feminino veio exatamente do estado do Rio Grande do Norte. Então, isso está escrito e jamais se apagará da nossa história e serve sempre como um bom exemplo a ser seguido pelas outras unidades da Federação. Muito obrigada, senador Jorge Viana, pela paciência.